Sempre quando existe uma crise de oferta de fertilizantes químicos, surge a pergunta: os fertilizantes orgânicos podem atender essa demanda? Seria possível usar apenas bioinsumos em uma agricultura de larga escala? Nós consultamos o coordenador de agricultura da Confederação Nacional da Agricultura, o Maciel Silva, para responder a essas questões. Se a gente considerar os mesmos níveis de produtividade, de produção, a mesma área que temos hoje, e da mesma forma, o mesmo desenvolvimento científico que temos hoje presente, seria praticamente impossível a gente ter essa mesma produção utilizando apenas de insumos biológicos. Por quê? Porque a gente ainda não tem o avanço do desenvolvimento científico. Apesar de ser um desejo do setor, seria ótimo, ao passo que grande parte do custo de produção hoje que a gente tem é com fertilizantes, fertilizantes de fontes químicas, né, fertilizantes inorgânicos. Então, se a gente tivesse esses produtos à disposição a um custo menor, obviamente é um desejo do setor, mas infelizmente nas condições que nós temos hoje é praticamente impossível. Segundo o coordenador de produção agrícola da CNA, é algo complexo hoje calcular a participação de bioinsumos na agricultura brasileira, mas eles vêm ganhando espaço aos poucos. O que a gente tem, um exemplo clássico aí na agricultura, principalmente em larga escala, é o caso da soja com o uso da fixação biológica de nitrogênio, que está presente aí em quase totalidade das propriedades. E, obviamente, tem o uso, né, de fertilizantes orgânicos, que é aqueles produtos, né, ou coprodutos que vêm da produção animal, é o esterco da produção bovina, suína, produção de aves. Então, são insumos normalmente utilizados e tem os casos também de adubação verde. Por que que é complexo esse cálculo aí de participação? Porque ao passo que a utilização de fertilizantes inorgânicos, fertilizantes químicos, a gente está falando aí no uso de toneladas por hectare. Quando a gente está falando de biofertilizantes, principalmente na inoculação, a gente está falando o uso aí de poucos quilos. Então, essa comparação percentual, ela é um pouco difícil de ser feita. Maciel Silva diz que os fertilizantes orgânicos ganham espaço porque trazem vantagens ao produtor e ao meio ambiente. Eu deixo de utilizar as fontes químicas, né, que tem como combustível no seu processo industrial, que tem como combustível aí as fontes fósseis, como o petróleo, por exemplo. Então, já é um ganho nos gases de efeito estufa. Ainda para o meio ambiente, a gente tem a redução, né, do aporte desses produtos no meio ambiente, ou seja, reduz a probabilidade de contaminação, por exemplo, de corpos de água, seja de águas correntes, seja pela lixiviação e contaminação do lençol freático. Então, tem esses benefícios. Além disso, se tratando especificamente do uso de fertilizantes orgânicos, do aporte de matéria orgânica no solo, a gente tem a melhoria da estrutura desse solo, melhoria da microbiota, da condição microbiológica desses solos, que é de extrema relevância aí o desenvolvimento das culturas. Mas tem também os ganhos econômicos por trás. E tem um cálculo feito pela Embrapa, com base em dados lá de 2017 de área, que a fixação biológica de nitrogênio ela economizou aos produtores brasileiros 64 bilhões de reais. Se a gente trouxer esse cálculo para a atualidade, para a área que a gente tem praticada em 2022 e os preços que os fertilizantes nitrogenados hoje estão sendo praticados no mercado, sem sombra de dúvida, essa economia é ainda maior. O grande desafio é investir no desenvolvimento científico e tecnológico de novos biofertilizantes. A ciência brasileira ela evoluiu bastante, então a gente já tem conhecimento bastante difundido em relação a bactérias para fixação biológica de nitrogênio. Tem alguns estudos e algumas aplicações já em desenvolvimento para solubilização de fósforo, de fosfato, de promotores de crescimento. Então, já tem alguns conhecimentos, alguns desenvolvimentos científicos já sendo feitos, mas a gente precisa intensificar esse desenvolvimento científico e, mais do que isso, promover a transferência dessas tecnologias aos produtores, ao mesmo tempo que a gente tenha condição de fornecer uma assistência técnica continuada para que eles possam conduzir os trabalhos embasados na ciência e nesses novos métodos de cultivo, para que possa ser utilizado aí em maior escala e, sem sombra de dúvida, trazendo maiores ganhos, tanto econômicos para os produtores, quanto ganhos aí ao meio ambiente. E olha só, um produtor de São Paulo conseguiu colher este ano
87 sacas de soja por hectare e atribuiu essa boa produtividade à fertilização orgânica. Acompanhe. Sou José Donizete, produtor rural aqui da região de Itapetininga. Estamos terminando a nossa colheita de soja e já o milho segunda safra, o milho safrinha já está bem adiantado, está numa janela excelente. A produtividade da soja foi muito boa, apesar das dificuldades que a gente teve aí com falta de chuva, né? A nossa produção média aqui ficou em torno de 87 sacas por hectare, graças a um trabalho que a gente vem fazendo de solo, né? De melhoria de solo com material orgânico, e também isso nos dá uma tranquilidade aí no caso da falta de fertilizantes ou do caso de ficar caro. A gente tem uma condição muito boa de estar utilizando bem menos fertilizantes aí, então não vai impactar tanto. O nosso milho aqui já foi colocado dentro de uma janela excelente, estamos com bastante expectativa aí na produção. Valeu, pessoal, até mais. Valeu, Zé, obrigado pelo vídeo.